Arianos e arianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, coletiva, intuitiva, para o mês de setembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, vamos começar agradecendo a espiritualidade, a nossa alma por essa presença, por essa intenção de estar aqui agora, que possa nos trazer o direcionamento necessário, que seja importante, algo que de fato ressoe com o nosso momento, com a vida de cada um de vocês, arianos e arianas. É isso, gratidão infinita. Bora lá, vamos ver? Vamos começar aqui com o tarô de hoje, vamos pegar uma energia geral para o mês de setembro. Já te convido a se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, faça parte dessa família. E é isso. Viraram muito bem. Viraram 3 cartas. E eu vou aceitar. Ariano, no fundo do deck, a gente tem a carta do renascimento. Mas viraram 3 cartas para vocês. Eu vou explicar um pouco melhor essa energia. Mas a gente começa com a carta do vazio e a carta do silêncio. Setembro, Ariano, é como se muitas coisas fossem deixar de fazer sentido para a sua vida. E quando as coisas deixam de fazer sentido, é como se um espaço que estivesse preenchido deixasse de preencher. Deixasse de preencher, não. É como se um espaço que estivesse preenchido ficasse vazio por algum momento. Entende o que eu quero dizer? Por quê, Ariano? Porque algumas coisas já não vão ressoar mais com a sua energia. Algumas coisas já não vão fazer mais sentido com aquilo que você se propôs a fazer nesta vida, entende? Com o seu propósito de vida, com o seu servir. Aquilo que vai fazer sentido para você, muitas vezes não vai fazer sentido para as outras pessoas, não vai fazer sentido para o seu trabalho, não vai fazer sentido para tudo aquilo que antes preenchia espaço em você, entende? Por isso esse momento de afastamento e de integração consigo mesmo. Quando existe o processo, né, o Reiki, ele traz muito isso. Um processo primeiro de limpeza, um processo de reintegração da nossa própria energia e depois sim o Reiki, energia universal que vem e que traz esse transbordar, digamos assim, que é o que acontece em setembro. A carta da coragem, ela traz isso, é uma carta muito linda, olha essa carta que linda. É você nascendo de novo, é você, a carta do renascimento, né? É você, em muitos momentos, não acreditando que fosse possível você deixar esse trabalho, que fosse possível você deixar um núcleo familiar, que fosse possível você deixar alguns amigos, que fosse possível essa transformação acontecer, sabe? Mas agora sim, setembro traz essa integração de novo. Só que é muito importante aqui que você entenda, muitas coisas vão precisar do seu silêncio. Muitas coisas você não vai gastar mais a sua energia com isso, tá? Que eu estou falando? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se alguém que sempre te trouxe alguns conflitos, você buscou sempre rebater ou questionar essas pessoas, é o seu silêncio que vai ser oferecido agora. Não vai ser mais uma resposta, não vai ser mais um questionamento. E por isso um vazio. Porque o silêncio ele traz essa sensação de vazio, onde palavras não vão preencher mais esses espaços, porém é um vazio que traz integração de si consigo mesmo. Entende? Setembro traz a carta da coragem, né, a flor, ela é muito linda depois que ela nasce, né? Mas para ela nascer é preciso coragem, é preciso um processo. É como se fosse aquela frase: uma borboleta não precisa de um milagre, ela precisa de um casulo, ela precisa de um processo para se
transformar, né? E aqui é muito sobre isso. Você entendendo os processos que são seus, Ariano, carregando apenas aquilo que é seu. Chega de comprar uma briga que não é sua, chega de insistir em coisas, chega de querer florescer em terrenos, em terras que não são férteis, entende? É meio que esse despertar. E isso traz um renascimento, porque traz mudança de postura, traz mudança de comportamento vai te trazer mudança de ambiente vai te trazer mudança de perspectiva, de plano, de vida, de futuro, entende? Vai te trazer mudança de conexões, tudo isso muda. E isso é uma nova pessoa, isso é um renascimento, entende? O poder da carta do renascimento aqui, através de pequenos nãos, pequenos limites mesmo. E esses limites nada mais é do que amor próprio, você buscando se amar cada vez mais. E quando você se ama, você deixa de aceitar qualquer coisa. Você deixa de comprar brigas que não são suas. Cada um tem a sua autorresponsabilidade, cada um tem o seu momento de vida a ser vivido, digamos assim, sabe? A gente colhe aquilo que a gente planta, e é isso. E muitas coisas, não adianta você querer colher ou então querer ajudar no plantio de alguém sem com que você tenha todo o seu plantio de uma forma estruturada para você, entende? Primeiro a gente constrói para a gente, depois a gente ajuda a estruturar o mundo, depois a gente ajuda a estruturar. Não adianta eu querer curar o outro se eu ainda não sou curado, entende? Pode ser que eu acabe trazendo um pouco mais de transtorno para o meu próprio processo de cura, me mantendo em situações e ambientes que não são férteis, que não são saudáveis para mim, que tenho minhas feridas expostas, entende? Então eu preciso começar a me amar mais, você em setembro se amando mais, trazendo completude e respeitando os seus espaços, fazendo questão de ter o seu momento de silêncio, de ter o seu momento de individualidade. Um renascimento acontecendo, que lindo. Que lindo. Vamos ver o que mais? Ó, já virou. Como carta positiva, a carta das soluções, o momento das águas. O momento das águas, né? A gente está aqui com essa água corrente, enfim. A carta das soluções é um momento onde pede paciência, mas sabe quando você... Eu sinto aqui, Ariano, por exemplo, vamos supor que eu tenho um copo sujo, né? um copo com água suja. E aqui a carta da temperança, como carta positiva, a carta da solução, ela pede para você não tentar esvaziar esse copo que está cheio de sujeira de uma vez só, entende? Não se cobrar demais, não exigir demais do seu processo. A carta da temperança, ela vem trazer o seguinte significado. Por exemplo, você tem um copo sujo, um copo com água e café, por exemplo, né? Até em cima, um copo com água e café. Aqui está pedindo o seguinte para você para o mês de setembro: não jogue essa água com café fora, sabe? Não jogue esse copo, essa água suja fora. Entenda que você, com cada gota de água limpa que você colocar nesse copo, você pode transmutar. Essa água suja, ela se torna uma água limpa, mesmo com gotinhas de água limpa, entende? Pode levar um pouco mais de tempo, mas é uma forma saudável, é uma forma estruturada. Você não vai precisar se sentir vazio, perdido, viver uma catarse emocional profunda, entende? Aqui eu não estou falando com pessoas que de fato precisam viver, porque tem gente que sim, que vai precisar viver uma catarse profunda. Assim como eu vivi várias catarses, gente, são momentos de não pertencimento, momentos onde você se sente fora do lugar, onde tudo parece que está dando errado, sabe? E aqui está falando que você não vai precisar passar por esses momentos de catarses profundas, de não pertencer, de não se entender. Aqui está pedindo para você fazer de uma outra forma, você tem tempo para isso. Coloque uma gota de cada vez, por dia. Como você pode fazer isso? Faça 5 minutos de meditação em setembro, se comprometa com você mesmo. 5 minutos por dia eu vou parar e vou ficar em silêncio, intencionalmente, apenas respirando, sabe? Num processo meditativo, 5 minutos que seja, se comprometa com você. Isso vai te trazer
o esvaziar de pensamentos tóxicos, isso vai te trazer o esvaziar de muitas dependências, de padrões, tá? Isso cura até doença física, é um outro assunto, mas isso cura até doença física. Nessa forma, nesse sentido, de você contribuir diariamente de forma saudável para ir esvaziando e limpando um pouco tudo isso que te aprisiona e te mantém no mesmo lugar, tá? E dessa forma você encontra um terreno fértil, digamos assim, para renascer, para brilhar, para mostrar a sua luz e para florescer. Como oportunidade, a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus é a carta da própria espiritualidade. É como se a espiritualidade viesse e te entregasse algo. É como se um caminho que você enxerga, por exemplo, porque tudo, na verdade, não é... Quando eu falo um caminho que se abre, não é, na verdade, o caminho que se abre, porque o caminho sempre esteve aberto. O que se abre é a nossa consciência, é a nossa forma como olhar para isso, entende? E aqui, o Ás de Paus, ele traz muito, no lado negativo, ele traz muito o seguinte: eu estou esperando por um acontecimento, estou esperando por algo que vai me trazer algum recurso, que vai me trazer alguma mudança, alguma movimentação, enquanto eu poderia estar cuidando de mim mesmo, presente aqui e agora, com intenção, e dessa forma também trazer mudança e transformação, entende? Não espere por grandes coisas. A mensagem aqui é um pouco que essa. Não espere por grandes coisas, por grandes transformações. O seu renascimento, ele começa na pequena mudança, na pequena expansão de consciência. O caminho, ele está aberto para você. A vida, ela está trabalhando ao seu favor. O que é preciso ser feito nesse momento é o trabalho de autoconhecimento, de desenvolver da consciência, de expansão da consciência, para que você consiga enxergar a vida dessa maneira, entende? Porque a vida ela não está contra você, a vida está aqui te ajudando. O terreno ele já é fértil, ele já existe. A gente que precisa expandir a consciência e olhar isso de uma forma mais saudável. Combinados, Ariano? Vamos ver aqui o que mais? Deixa eu pegar aqui 3 cartas. Virou. Olha isso. Olha isso, Ariana. A gente começa num passado recente com 9 de espadas, a carta do enforcada no lado positivo e o 10 de ouros. Bom, um resumo aqui. Estou falando com pessoas que em muitos momentos se encontraram sozinhas para lidar com algumas situações. E aqui, claramente, a espiritualidade vem dizer: você não precisa lidar com isso sozinho. Me procure, fale comigo, dedique um momento onde a gente consiga se conectar, sabe? Esses espaços que a gente cria, quando eu estava falando de 5 minutos, é um momento de conexão espiritual que a gente faz, sabe? E é através dessa conexão que a espiritualidade vem falar. Às vezes aquela oração que eu faço antes de dormir é o meu momento de intenção, onde eu me conecto com a espiritualidade e onde eu ilumino o meu dia seguinte, entende? Então assim, se você está orando, se você está buscando essa conexão, continue, porque o enforcado ele veio num lado positivo, ou seja, você entendendo a sua própria luz, entendendo que você pode fazer uma conexão, que você pode transformar tudo que está ao seu redor, tá? Em relação à sua saúde, a gente tem um 10 de ouros. E eu venho falar aqui também, esse 10 de ouros, ele me traz muito uma questão de reconhecimento, né? De você, começando em setembro, você já começando a entender muito mais sobre o resultado que as pequenas mudanças trazem, entende? É você, por exemplo, estava esperando essa oportunidade de trabalho ou estava esperando essa pessoa chegar na minha vida. De repente mudei um comportamento, me dediquei 5 minutos por dia, ao invés de focar o tempo todo nisso que eu não tenho ainda, que é vibrar na escassez, vou focar na abundância, vou vibrar na abundância, vou focar 5 minutos em estar presente. Porque quando eu estou presente, eu tenho tudo o que eu preciso, sabe? E as coisas simplesmente vão acontecendo. Então, assim, tem grande resultado para acontecer em setembro. A gente tem a carta da coragem que traz o florescimento, a carta do renascimento, que traz a luz, que traz um período de sombra ficando para trás, que traz você cada vez mais próximo do seu propósito, da sua realidade, e o 10 de ouros. O 10 de ouros ele vem trazer muito
dessa estruturação que é necessária. Só que como eu estava falando antes, não é uma estruturação externa. Coisas externas também vêm, tá? Você vai encontrar isso no seu caminho. Isso está de encontro a você. Aquilo que você está procurando também está procurando por você. Só que é você entendendo que as pequenas mudanças, as pequenas movimentações, pequeninas, pequenas mesmo, são capazes de fazer toda essa transformação acontecer, entende? E isso traz uma clareza, isso traz uma força muito grande para o seu viver de agora em diante. Porque quando a gente entende que as pequenas mudanças, elas podem trazer grandes transformações, a gente para de ficar esperando as grandes coisas acontecerem, entende? E a gente começa a viver aqui agora, porque as grandes coisas, elas se fazem com o tempo. E a gente só consegue enxergar as coisas grandes quando a gente olha para trás e vê o quanto a gente caminhou. Olha para você hoje, vê o quão maior, o quão grande você é em comparação a 3 anos atrás. Entende? O quanto você já superou, o quanto você já aprendeu, quanto de situações você já celebrou nesse tempo. E é com isso. As coisas grandes, elas vêm com o tempo, com a construção. Foque e entenda que você não está sozinho para fazer as pequenas movimentações. E isso vai mudar a sua vida a partir de agora. Não só em setembro. Porque quando você entende que as coisas pequenas fazem toda a diferença no dia a dia, sabe aquele mais um dia, ver o copo mais cheio? É 5 minutos. Às vezes você não precisa fazer 1 hora de exercício físico, fazer 5 minutos. Se é o que você consegue fazer, se é aquilo que seu corpo está disponível naquele dia, é o suficiente, entende? É você vencer a si mesmo. A carta do enforcado como presente, né, no momento presente da sua leitura, num lado positivo, é você vencendo a si mesmo, vencendo padrões, vencendo limitações, vencendo procrastinação, vencendo ansiedade, entendendo que não é sobre o grande, não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que já aconteceu aqui e agora, tudo que me trouxe até aqui agora, sabe? O que eu posso fazer para ir mudando aos poucos, e mudando a minha situação, e me aproximando de uma versão melhor de mim mesmo, que vai atrair uma pessoa melhor também para a minha vida, entende? É meio que isso, uma leitura linda, Ariana. Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês? Para o mês de setembro de 2025. Viraram muitas, uma carta só, por favor. Viraram 2, vou deixar uma no fundo. Vamos ver aqui, ó. Com quem eu estou me comparando? Tudo a ver, né, com o que a gente estava falando. Por quê? Porque quando eu estou buscando coisas grandes demais, por exemplo, eu quero um trabalho, mas eu quero só se for no cargo de gerência. Eu não vou começar do começo, ou então eu não vou dar um passo para trás para mostrar o meu trabalho para depois ser promovido. Não quero, eu quero já. Eu estou sempre me comparando, sabe? Porque quando a gente para entender as nossas necessidades de uma estrutura piramidal, né, que fala piramidal, para a gente entender o que é necessário na nossa vida, a gente entende que a gente não precisa de tanto. Eu consigo, às vezes eu quero ter um salário de 10 mil, mas para eu conseguir sustentar coisas que não são necessárias para mim. Às vezes eu posso ter uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais confortável, muito mais alinhada com o meu propósito, com um salário de 5 mil, por exemplo, vivendo uma realidade que é alinhada para mim, parando de viver na comparação, parando de viver para os outros, entende? Ação do dia. Hoje, pare de se comparar e comece a criar a sua própria realidade com os pequenos passos. Uau! Uau, 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 uau. Tudo que você quer e precisa está dentro de você. É muito sobre a abundância, né? Quando a gente entende que a gente já tem tudo que a gente precisa, necessita, no básico, no essencial, a gente entende o quão abundante a gente é. E aí a gente começa a atrair mais disso. Eu paro de vibrar na escassez. Eu quero isso, eu preciso daquilo. Não, eu não preciso de nada, eu já tenho o que é essencial. E eu sou abundante neste lugar. E quando eu vibro mais disso a vida manda para mim, entende? Aonde eu foco a minha energia é onde cresce. Ariana, espero que faça sentido para você essa leitura. Desejo sucesso, muita luz, muito amor para esse setembro de 2025 na vida de cada um de vocês. Te convido a comentar aqui embaixo, comenta para mim se fez sentido para vocês, se essa energia vibrou com o seu momento, se não vibrou. É muito importante para eu conseguir me alinhar com a energia de cada um de vocês. E é isso, a gente se encontra numa próxima leitura. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal,
curte esse vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.